palavra do Senhor. A Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Hebreus 10. Aleluia. E o versículo 37 a seguir. Vamos ler. Aleluia. 3 versículos somente. Santo é o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10 e o versículo 37. Aleluia. Vamos ler 3 versículos somente. Louvado seja o nosso Deus. Está escrito assim a palavra do nosso Deus. Foram apedrejados. Estou no 11. Aleluia. Verso 37. Diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Nós vemos aqui o escritor, aleluia, aos Hebreus, aleluia, falando ao povo, né? Aleluia. Qual é, aleluia, o nosso dever, que é crer na promessa. O nosso dever é esperar o cumprimento da promessa, né? Aleluia. A promessa está feita por quem pode cumprir. Louvado seja o nosso Deus. Quem fez a promessa não precisa do aval de ninguém para ele cumprir essa promessa, porque ele é o responsável por ela. Ele é o único que tem o poder, né? Aleluia, para fazer, aleluia, cumprido aquilo que ele falou. Louvado seja o nosso Deus. Às vezes nós, os homens, podemos fazer promessa e às vezes nós não conseguiremos cumprir, porque muitos fazem a promessa e morrem antes de cumprir a promessa, né? Porque Deus não permite, aleluia, ele cumprir nada, porque ele depende, né? Se Deus der a vida, pode ser que ele consiga cumprir o que falou. Se Deus não permitir, ele nunca vai cumprir promessa nenhuma. Agora Deus não depende de ninguém para cumprir uma promessa que ele fez. Aleluia! Ninguém pode impedir Deus de realizar aquilo que ele quer fazer, né? Aleluia! Porque está escrito que ele tudo pode, né? E nada é impossível para ele. Ou seja, ninguém pode atrapalhar um plano ou um projeto de Deus, disse Jó. Jó disse que nenhum plano de Deus ou projeto de Deus pode ser frustrado, né? Porque todo o poder está na mão de Deus. Aleluia! O homem pode não cumprir promessa, porque pode ser que ele seja interrompido a vida dele. Aleluia! Pode ser que ele caia num leito de enfermidade e fica impossibilitado de realizar aquilo que ele prometeu ou que ele planejou. Mas Deus não. Aleluia! Deus não tem, aleluia, barreira, aleluia, que possa impedir Deus de realizar o que ele promete ou o que ele planeja realizar e fazer. Louvado seja o nosso Deus. E o escritor aos Hebreus aqui fala, aleluia, que Deus fez a promessa, né? Aleluia, essa promessa aqui, aleluia, da vida eterna, da nossa salvação.
salvação, da vinda de Jesus Cristo, né? A promessa de nos dar, aleluia, um descanso, um repouso eterno, aleluia, se nós permanecermos na vontade de Deus, no querer de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, aleluia. Se você ler, aleluia, do verso 1 a seguir, aleluia, Deus nos prometeu uma herança celestial, aleluia, uma herança eterna, né? Aleluia, essa herança inclui todo tipo de bem, aleluia, para a nossa vida, para a nossa alma, aleluia. Essa herança inclui vida eterna, descanso eterno, alegria eterna, né? Paz eterna, aleluia, vida eterna, aleluia, imortalidade, incorruptibilidade, aleluia, tudo está incluído nessa herança, aleluia, uma vida gloriosa com Deus lá no céu. Ele prometeu isso para quem for fiel, né? Para quem for obediente à palavra dele, aleluia. E aí no verso 35 o escritor diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, ou seja, não abandone ela, não pare de confiar, não desista de confiar no Senhor, não desista de acreditar nas promessas, não desista de acreditar, aleluia, na promessa de Deus, ou de confiar que Ele vai cumprir. Por quê? Aleluia, porque Ele tem grande, aleluia, tem grande avultado galardão. Aleluia, Deus, né? Aleluia, Ele nos prometeu dar o galardão para aquele que for fiel até o fim, para aquele que for perseverante, para aquele que for obediente, para aquele que não desanimar, para aquele que não desistir na caminhada, para aquele que não for covarde, para aquele que não for medroso, para aquele que tiver coragem de sofrer até pelo nome do nosso Deus. Aleluia, Ele prometeu um galardão, aleluia, e diz que esse galardão é avultado, ou seja, ele é grande, né? Aleluia, é um galardão, aleluia, grande, é precioso, aleluia, é glorioso que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor, como está em 1 Coríntios 15 e o verso 58, se não me falha a memória, aleluia, que diz, aleluia, que nós devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o nosso trabalho não é vão, ele tem uma recompensa, aleluia, ele tem uma recompensa, aleluia, e essa recompensa é chamada de galardão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós não podemos desistir, né, de confiar em Deus para poder realizar a obra, para poder fazer a obra, para poder realizar o trabalho do Senhor, para podermos, meus irmãos, fazermos o trabalho conforme a vontade de Deus. É só confiando no próprio Deus que nós vamos conseguir. Aleluia! Aleluia! Para nós fazer um trabalho na verdadeira direção, aleluia, dada por Deus, nós temos que confiar no próprio Deus. Aleluia! Nos submeter à autoridade de Deus, nos submeter à vontade de Deus. Aleluia! Confiar na promessa que Ele fez, aleluia, para aqueles que faz a obra dele, que trabalha para Ele, que se dedica no trabalho para Ele. Aleluia! Aleluia! Nós devemos confiar, aleluia, que Ele cuidará de nós, que Ele nos ajudará, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O verso 36 diz: por que necessitais de paciência? Está vendo? Aleluia! Necessitais de paciência. Paciência para quê? Para esperar a promessa, né? Para esperar o que Deus prometeu. Para confiar e esperar ao mesmo tempo, né? Sabendo que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Nós temos que ter paciência, porque Deus faz a promessa, mas o tempo do cumprimento é Ele que determina.
não é nós. Do mesmo jeito, é para nós obter a resposta da oração, né? O nosso dever é orar, mas o tempo de responder quem determina é Deus. É Ele que decide que tempo vai responder, não é? Aleluia! E nós temos que ser pacientes para esperar a vontade de Deus, esperar o tempo de Deus, esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aleluia! Porque Ele prometeu: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, a nossa parte é orar, é clamar, é suplicar, é interceder. Aleluia! E o tempo da resposta é Deus que decide. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós temos que ter a paciência para esperar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Está vendo? Aleluia! Quando é que nós alcançamos a promessa? É depois que nós fazemos a vontade. É ou não é? Está escrito aqui: para que depois que haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, aleluia, primeiro nós fazemos a vontade, depois Deus cumpre a promessa. Aleluia, Deus. Não é? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Primeiro nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus. Aleluia. Esse é o nosso dever. É fazer a vontade de Deus. Fazer o querer de Deus. Glorificar o nosso Deus. Servir o nosso Deus. Aleluia. Trabalhar para o nosso Deus. Aleluia. Pregar o evangelho do nosso Deus. Anunciar as boas novas do nosso Deus. Anunciar o poder do nosso Deus. Pregar a palavra do nosso Deus. Ser fiel ao nosso Deus. Obedecer a doutrina do nosso Deus. Aleluia. E no momento determinado por Ele, no tempo dele, na hora dele, a promessa se cumprirá na nossa vida e nada vai impedir ela de se cumprir. Glória a Deus. Aleluia, porque Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aí no 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Essa frase aqui, um pouquinho, aleluia, significa um tempo curto, né? Aleluia, um tempo, aleluia, limitado, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Significa, a promessa está perto de se cumprir, não é? Aleluia, um pouco tempo resta para a promessa se cumprir. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Possa ser que a promessa que Deus tem feito aos irmãos, a mim e a todos aqueles que nos ouvem, possa ser, aleluia, que ela se cumpra de hoje para amanhã, daqui um mês, daqui um ano, né? Aleluia, e tem a promessa do arrebatamento da igreja. Aleluia, essa promessa, aleluia, se nós examinar pelas escrituras o acontecimento, a qualquer momento pode acontecer. Glória a Deus. Né? A qualquer momento essa promessa, ela pode se cumprir, ela pode acontecer, aleluia, e nós temos que estar preparados. Preparados como? Fazendo a vontade de Deus, para que possamos ser incluídos nessa promessa da vinda de Jesus. Aleluia, e aqui diz, aleluia, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Por que não tardará? Aleluia, porque ele vai vir no tempo dele, né? Aleluia, quando chegar a hora, aleluia, não será tardada mais a promessa, não vai passar do prazo, aleluia, não vai passar da hora determinada por Deus. Aleluia, quem se preparou sobe, quem não se preparou não haverá tempo para se preparar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem que estar preparada, aleluia, esperando esse momento, aleluia, porque o que há de vir virá, e não vai tardar, não vai demorar, aleluia, louvado seja o nosso Deus.
Toca no azulzinho, eu esqueci de pôr o patrão aqui. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então nós vemos, aleluia, que o segredo, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus. Né? Quanta gente, irmão, que espera a promessa, igual as virgens loucas, não se preocupa em fazer a vontade de Deus enquanto espera, né? Aleluia! Simplesmente eles querem o cumprimento da profecia, da promessa, mas ele não se preocupa em fazer a vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus é que nós estejamos preparados, que nós estejamos, né? Aleluia! Nos preparando para esse dia. A vontade de Deus é que nós estejamos atentos, né? Aleluia, obedecendo, andando conforme a palavra dele exige de nós, para que ele nos ache, aleluia, da forma correta que ele deseja nos achar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele quer nos achar como? Fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, glorificando o seu nome, servindo a Ele com alegria, nos apresentando a Ele com cântico, vivendo a nossa vida de santidade com Ele, separado do mundo, livre do pecado, aleluia, honrando a palavra dEle, vivendo o Evangelho dEle, vivendo, aleluia, o exemplo do seu Filho, glorificando o seu nome, em comunhão com o Espírito Santo, buscando a cada dia a sua presença gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Ele quer nos achar a cada dia, aleluia. E no dia da vida de Jesus, Ele deseja nos achar dessa forma. Aleluia. O verso 38, aleluia. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está vendo aqui? Aleluia! Deus não tem prazer na alma de quem vira as costas para Ele. Deus não tem prazer em quem recua, né? Aleluia! Em quem abre mão da sua palavra, em quem abre mão da sua doutrina, né? Deus não tem prazer. Aqui, ó, o que muitos falsos profetas não prestam atenção, aleluia, e muitos crentes que não querem ter prazer na palavra de Deus, não param para meditar. Entendeu? Aqui, ó, aleluia, os falsos profetas abrem a boca dizendo, aleluia, que todo mundo vai para o céu. Olha aqui, aleluia, quem abre mão da palavra de Deus não tem salvação. Deus nem prazer nele tem, né? Aleluia! Por que Jesus disse que o Pai disse que Jesus Cristo dava prazer para ele? Né? Aleluia! Porque Jesus fazia a vontade do Pai em tudo. Jesus chegou a dizer que fazer a vontade do Pai era comida, era alimento para ele. Era um alimento. Para nós é a mesma coisa, irmão. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos fortalecidos. Nós somos revestidos, nós somos protegidos por Deus, nós somos guardados por Deus, nós somos sustentados por Deus, somos guiados por Deus, aleluia, porque quem faz a vontade de Deus, aleluia, Deus te responsabiliza por ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí aqui diz que Deus não tem nem prazer na alma daquele que volta, daquele que recua, daquele que volta atrás, aleluia. Deus não tem prazer na alma dos desviados, Deus não tem prazer na alma dos desigrejados, Deus não tem prazer na alma daqueles que se tornaram covardes e não pregam mais a verdade, não pregam mais o evangelho verdadeiro, não pregam mais a santidade, não pregam mais, aleluia, o evangelho que liberta, aleluia, porque muitos deles não são libertos, né? Aleluia, muitos deles pregam, aleluia, mas eles mesmos não são transformados pela palavra. Louvado seja o nosso Deus, porque eles não dão lugar para ela. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitos até distorcem a palavra de Deus, né? Aleluia, por covardia, aleluia, por medo de represálias, por medo de ser rejeitado, por medo de ser criticado, aleluia, por medo de não ser aceito. Eu não preciso ser aceito por ninguém, eu quero que todo mundo aceite Jesus, aleluia, eu quero que todo mundo aceite Jesus,
não a mim, aleluia, porque eu não salvo ninguém, eu apenas apresento ao mundo o Salvador, Jesus Cristo, aleluia. Então eu não prego para ninguém me aceitar, eu prego para que o povo aceite a Jesus Cristo, que é o Salvador daqueles que se arrependem e deixam o pecado para viver em santidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa me aceitar, aceita Jesus, aleluia, porque a salvação vem de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o justo viverá da fé. Aleluia. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Deixou de crer. Aleluia. Aleluia. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer naquele que abandona a sua fé. Deus não tem prazer na alma daquele, aleluia, que não confia. Deus não tem prazer na alma daquele que não acredita. Deus não tem prazer na alma daquele, aleluia, que não obedece. Deus não tem prazer na alma daquele que rejeita a palavra dele. Deus não tem prazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E porque Deus não tem prazer, o que vem sobre essas pessoas é maldição e não bênção. Aleluia. O verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição. Está vendo? Aleluia. Nós não somos. O escritor está dizendo. Nós. Ele estava falando aqui por ele e pelos parceiros dele, né? Aleluia. Incluindo a igreja. Aleluia. Que nós não somos daqueles que se retira para a perdição. Ou seja, que volta atrás, que abandona a fé, que por qualquer coisinha recua, que por qualquer coisinha volta atrás, por qualquer coisinha abre mão do que dá verdade. Aleluia, que prega, aí quando vem um levante, aleluia, ele requer, aleluia, foge daquilo que ele pregou. Aleluia, e a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer se nós fazer isso. Aleluia, porque isso é se retirar para a perdição, né? Aleluia. Aí diz mais daqueles, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Não é para a conservação da minha conta bancária, é para a conservação da minha alma, né? Eu não creio para conservar a minha conta bancária, né? Eu não creio para conservar, aleluia, o meu bolso cheio de dinheiro. Eu creio para conservar a minha alma em salvação, para conservar a minha alma firme em Cristo, para conservar a minha alma firme na palavra, para conservar a minha alma esperando o cumprimento da promessa, para conservar a minha alma de pé na presença de Deus, para conservar a minha alma em santidade no Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que ser desses, aleluia, que creem para conservar, para a conservação da alma. Aleluia, ou seja, nós temos que, aleluia, permanecer, aleluia, firmes, mantendo a nossa alma no caminho da salvação, né? Mantendo a nossa alma na vontade de Deus, na direção de Deus, no temor de Deus, na obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e preparada para a vinda de Jesus, porque o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver na Bíblia, aleluia, hoje nós vemos aí que muitos pregam um evangelho mágico, né? Do receba. Olha aí o carro, receba aí, né? Aleluia, esse é o evangelho mágico. E com Deus não existe isso, é Deus, né? Aleluia. Com Deus, no evangelho de Deus não é mágico, né? O evangelho dos homens, aleluia, parece ser, porque é mentiroso.
Aleluia. Mas o Evangelho de Deus é um Evangelho de espera. Tem que ser paciente, né? Aleluia. Tem que confiar. Louvado seja o nosso Deus. Até para a vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Tem o antes e o depois da igreja. Primeiro a igreja crê. Depois ela vê a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Né? Deus. Aleluia. Nós não temos a fé do mundo. Porque o mundo quer ver primeiro para acreditar. A igreja não. A igreja primeiro ela crê. Depois é que ela vê. Aleluia. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. Aleluia. Nós não servimos ao Evangelho por vista. Nós vivemos por fé. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Primeiro nós acreditamos. E depois nós vamos ver a glória de Deus. Aleluia. João capítulo 11, verso 40. Aleluia. Quem achar aí, me ajude para nós ler. Aleluia. Olha o que é o Evangelho. Aleluia. João capítulo 11 e o verso 40. Aleluia. Está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. João capítulo 11, verso 40. Aleluia. Está escrito isso. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Ou seja, primeiro você crê. Se você não crê, você não vai ver nada. Aleluia. Mas se crê, você verá. Aleluia. Esse sim é uma condição. Aleluia. Primeiro você tem que acreditar, tem que crer, tem que confiar, tem que esperar. Aleluia. E depois você verá a glória de Deus, que será o resultado da sua fé. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Primeiro se acredita. Aleluia. E a recompensa é à vista, né? Aleluia. Primeiro você acredita sem ver. E a sua recompensa será você ver depois. Você vai enxergar. Você vai contemplar. Aleluia. Nós não vemos o céu, mas nós acreditamos, aleluia, no céu, porque o dono do céu nos prometeu, aleluia, um dia nos colocar lá dentro. Aleluia. E se nós permanecermos crendo aqui na terra, um dia nós estaremos dentro do céu, contemplando toda a glória de lá e vendo o nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso lá, aleluia, naquele trono, aleluia, sendo adorado para toda a eternidade por nós, pelos anjos, aleluia, toda a eternidade, aleluia, nós veremos o nosso Senhor assim como Ele é. Aleluia. Então a igreja primeiro acredita, depois ela vê. Aleluia. Esse é o segredo para se vencer, para perseverar. É você acreditar, aleluia, na certeza de que você verá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no presente para ver no futuro. Aleluia. Primeiro a crer para depois ver. Aleluia, foi o que disse Jesus. Se crer, você verá. Aleluia. Se não crer, não precisa nem Jesus dizer aqui. Se não crer, não vai ver nada. Nós é que temos que entender isso, não é? Aleluia. O Espírito Santo é que nos dá esse entendimento. Que se não crer, ninguém vai ver nada. Porque está escrito, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Que se crer, que vai ver a glória. Lá em Hebreus 11, aleluia, verso 6 diz que é impossível agradar a Deus sem acreditar nele, né? Aleluia, sem, aleluia, crer que Ele é galardoador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós perseverar, aguardando a promessa, nós temos que crer, né? E depois que nós crer, nós vamos ver o cumprimento, aleluia, daquilo que nós acreditamos, e nós vamos ver a recompensa da nossa fé,
Aleluia, quando nós vemos a trombeta tocar e o Filho de Deus, aleluia, vindo ao nosso encontro e nós subindo ao encontro dele para nos encontrar nos ares e de lá, aleluia, nós subimos para a Nova Jerusalém. Louvado seja o nosso Deus, mas para isso acontecer nós temos que acreditar, senão nós não vamos ver esse momento. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Primeiro, meus irmãos, antes, aleluia, a igreja aqui na terra, ela, aleluia, ela pede, né? Ou seja, ela ora, ela clama, ela busca, aleluia, ela pede. Depois que ela pede, aí que ela recebe, né? Aleluia. Depois que ela pede, aí é que Deus dá, é que Deus responde, aleluia, e aí ela recebe aquilo que pediu. Mas primeiro tem que pedir, primeiro ela tem que clamar, primeiro ela tem que orar, primeiro, aleluia, ela tem que buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7, verso do 7 ao 8, aleluia, está escrito: pedi, pedi e dá-se-vos-á, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro se pede para depois receber. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Esse é o, aleluia, a atitude da igreja. É o antes da igreja aqui na terra. Primeiro ela pede a salvação. Primeiro, aleluia, ela pede para que o Senhor salve, para que o Senhor busque ela, para que o Senhor prepare ela, para que o Senhor santifique, para que o Senhor, aleluia, o ajude, aleluia, para que o Senhor ajude ela a conseguir, aleluia, chegar ao céu, aleluia, e depois ela receberá, aleluia, a resposta, aleluia, recebendo força para marchar, recebendo, aleluia, coragem para lutar aqui na terra, recebendo, meus irmãos, a purificação e a santificação a cada dia, através da palavra dada pelo Espírito Santo, para ela se manter santa aqui na terra, aleluia, se preparando para entrar no céu, aleluia. Antes também a igreja ela busca e depois ela encontrará, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quantas pessoas querendo achar Deus sem buscar Ele, irmão? Né? Aleluia. Aí, ao invés de eles buscar Deus de verdade, né? Aí ele busca Deus nos homens, né? Aí aparece um mentiroso na internet, gritando: receba. O anjo entrou aí na sua casa. Aí eles esquecem, né, de buscar Deus, aleluia, e passa a correr atrás dos homens, correr atrás de profetada, né, correr atrás, aleluia, de bajulação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e não se dedica a buscar a Deus, aleluia. Mas a igreja verdadeira não, ela sabe que primeiro ela tem que buscar, e depois que ela busca, aí ela acha. Disse Jesus: aquele que busca, acha, né? Aleluia. Ou seja, o dever nosso é buscar, né? Aleluia. E na hora que Deus quiser, Ele se revela a nós. É ou não é? Nós buscamos, aí Deus na hora que Ele quer, Ele se revela, porque nós buscamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós buscamos as bênçãos do Senhor, aleluia, e na hora certa Ele nos dá, Ele nos concede. Nós buscamos a salvação, aleluia, aqui na terra, e um dia, aleluia, Ele nos dará essa salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos que buscar, aleluia. E aquele que busca aqui na terra, aleluia, ele recebe a bênção dupla. Aí olha só, aleluia, Mateus 6, verso 33, acha aí, aleluia, para nós ler. Louvado seja o nosso Deus. Mateus 6, 33. Essa passagem todo mundo já conhece, aleluia, que está escrito, aleluia, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos, aleluia, a verdade que Jesus disse, né? Isso aí é bênção dupla. Quando você busca,
o reino do céu, aleluia, você recebe o reino do céu. E junto com o reino do céu, você recebe as demais coisas. Ou seja, você recebe bênção dupla. Você recebe bênçãos espirituais e recebe as bênçãos materiais, físicas. Aleluia, você recebe bênção para a sua vida aqui na terra e recebe bênção para a eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que buscar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não buscar, aleluia, não vai alcançar nem o reino e nem as demais coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que buscar primeiro. Aleluia. Antes a igreja aqui na terra busca. E depois ela alcançará. Aleluia. Encontrará aquilo que ela buscou. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Também, antes a igreja aqui na terra, ela bate. Aleluia, na porta. Depois o céu se abrirá para ela entrar. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Jesus disse, aleluia, em Isaías, também está escrito em Isaías 26, e o verso 2, Isaías 26, 2, aleluia, a igreja, aleluia, ela bate, aleluia, na porta do céu, aleluia, aqui na terra. Aleluia, através da oração, obedecendo a palavra de Deus, aleluia, clamando pela vinda de Jesus Cristo, aleluia, e um dia o céu se abrirá para receber a igreja lá. Aleluia, Deus. Aleluia, hoje nós estamos batendo na porta do céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nós batemos na porta do céu é obedecendo a Deus, é fazendo a vontade de Deus, é servindo ao Senhor com alegria, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um dia o céu se abrirá, a porta do céu se abrirá para a igreja, para nós os salvos entrarmos por essas portas. Aleluia, diz assim o verso 2, Isaías 26, verso 2: abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Não é a mentira, é a verdade. Aleluia, só entrará pela porta do céu, aleluia, aquele que observa a verdade, que examina as escrituras, que obedece às escrituras, que pratica as escrituras, que cumpre as escrituras, que faz a vontade de Deus, que espera no Senhor e confia na sua promessa e aguarda o cumprimento dela em fidelidade e santidade para com Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aí no verso 3 diz: tu conservas em paz aquele que, aleluia, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluia. Qual foi o hino que nós cantamos, irmão? Aleluia. Firme nas promessas, não foi? Aleluia. Aqui, ó, diz que aquele, aleluia, que confia em Deus, Deus conserva ele em paz. Deus conserva, aleluia, ele. Por quê? Porque ele está com a mente firme em Deus. Está vendo? Ele conserva a mente dele firme, confiante, acreditando, esperando, aleluia, confiando no Senhor. Aí diz que Deus conserva ele em paz, aleluia, porque a mente dele está firme no Senhor. Louvado seja o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus, santo é o nosso Senhor, aleluia. Então, nós, meus irmãos, aleluia, temos que bater, aleluia, não desistir, aleluia, mas fazermos como o escritor aos Hebreus disse, que nós temos que permanecer, né? Aleluia, nós temos que perseverar, conservando a nossa alma, aleluia, na esperança, aleluia, esperando o cumprimento da promessa.
da vinda do Senhor, o cumprimento do Senhor, da promessa dele de nos guardar, de nos proteger e de nos fazer chegar ao céu. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mateus 25:10 também fala, aleluia, olha como nós vamos, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Quando nós entrarmos pelos portões celestiais, aleluia, olha o que vai acontecer, aleluia, louvado seja o nosso Deus, aleluia. Mateus 25, verso 10 diz assim, ó: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia, Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que conservou a sua alma, esperando a vinda de Jesus, aguardando o arrebatamento da igreja, aleluia, confiando na promessa do Senhor, aleluia, de voltar e levar a sua igreja, aleluia, essas pessoas entrarão para o céu, entrarão para o repouso, aleluia. Mas aqueles, meus irmãos, que recuaram, aqueles, aleluia, que retiraram para a perdição, abandonando a sua fé salvífica, a sua fé verdadeira em Cristo, aleluia, eles ficarão de fora. Aqui diz que quando Jesus voltar, ele pegará os que estarão preparados, aleluia, levará para o céu, para as bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém, e fechará a porta, aleluia, fechará, meus irmãos, a porta da graça, né? Aleluia. E aí o que vai sobrar para quem ficou é só desespero. Você vai ver do verso 11 até o 12. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E aí nós vamos ver, aleluia, o resultado. Nós vamos ver a diferença entre quem perseverou e quem desistiu, entre quem acreditou e quem duvidou, entre quem confiou e quem desconfiou, né? Aleluia, vai fazer uma diferença, vai haver uma diferença, aleluia. E depois que essa porta, aleluia, abrir, que nós chegar na porta, aleluia, antes de nós entrar, haverá um convite, um chamado, aleluia, será o Senhor na porta dizendo para a igreja: vinde benditos de meu Pai, aleluia, possui a herança que está preparada para vocês desde a fundação do mundo, aleluia. Nós seremos recebidos, meus irmãos, aleluia, pelo próprio Senhor na entrada do céu, seremos recepcionados por Ele, chamados de bendito, ou seja, abençoados do Senhor, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Não vamos perder essa esperança, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Continuando, essa promessa, aleluia, também está lá em Abacuque, né? O escritor hebreu escreveu: o que há de vir virá e não tardará. Essa promessa ela foi renovada no Novo Testamento, mas ela foi feita no Antigo. Lá em Abacuque, capítulo 2, e o verso, aleluia, do 2 ao 4, aleluia. Quem achar aí, nós vamos ler a palavra de Deus e nós já vamos encerrar, no nome de Jesus. Abacuque 2, e o versículo do 2 a seguir, está escrito assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível, para que sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar, porque a visão é ainda para o tempo determinado,
e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia! Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Para viver, tem que acreditar. Para viver eternamente, tem que acreditar na vida eterna. Tem que acreditar na promessa de vida eterna feita por Jesus Cristo e se preparar para alcançar. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Essa promessa foi feita por Deus através do profeta Abacuque. E ele disse que há um tempo que está determinado para o cumprimento dessa promessa, né? Aleluia! E até o dia que ela se cumprir, ela vai continuar falando do dia de Abacuque, até o dia que ela se cumprir, até o dia que Jesus aparecer. Essa promessa vai estar falando, vai estar, aleluia, falando no meu, no seu, no nosso coração. Aleluia! E o justo viverá pela fé nessa profecia, nessa promessa, nessa, aleluia, palavra, aleluia. E diz aqui que ela falará e não mentirá, ou seja, ela não vai falhar. Aleluia! Aí ele diz: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Louvado seja o nosso Deus. Deus já deixou bem claro. Por que Deus disse aqui: se tardar, espera? Porque ele sabia que ia acontecer o que está escrito em 1 Pedro 3, né? Que ia se levantar falsos profetas, dizendo que a vinda de Jesus demorou demais, tardou demais. Outros iam até dizer que ele não vem mais, né? Igual nós vemos na internet aí muitos falsos profetas já falando contra o arrebatamento. Aleluia! Falando que o arrebatamento da igreja não vai acontecer. Isso é papel de um falso profeta usado pelo diabo, instrumento de Satanás. Aleluia! Profeta verdadeiro fala a verdade e está escrito, aleluia, Deus está, aleluia, não está tardando a promessa, não está demorando cumprir a promessa. Ele apenas está sendo longânimo para que o povo se converta, para que o povo se arrependa, para que o povo mude as suas vidas para servir a Deus e alcançar a promessa. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Mas para aqueles que amam a vinda de Jesus, aleluia, o conselho é: espera. Tenha paciência e espera, porque o que há de vir virá, não vai tardar. Louvado seja o nosso Deus. Quando chegar o tempo que está determinado do cumprimento da visão, aleluia, e da profecia, aleluia, tudo acontecerá. E ai daquele que não estiver esperando, ai daquele que não estiver acreditando, ai daquele que não estiver confiando. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Antes a igreja espera. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Porque, aleluia, antes ela espera. Aleluia! E depois ela vai, aleluia, alcançar, aleluia, o que esperou toda a sua vida. Aleluia! Antes nós temos que esperar com paciência, né? Até o dia que o Senhor vai vir cumprir a promessa dele. E aí a igreja alcançará o que ela esperou, o que ela, aleluia, acreditou. Aleluia! Porque a esperança, meus irmãos, é a chave, aleluia, do sucesso da igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Isaías 40, verso 31. Porque os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, aleluia, terão as suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águia. Aleluia! Esse é o dia do cumprimento dessa profecia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia!
A esperança, aleluia, é a chave do sucesso da igreja. É a chave, aleluia, para a igreja ter um sucesso espiritual e alcançar o céu, alcançar a salvação, a vida eterna e entrar nos portões celestiais, louvando, glorificando e adorando ao Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Eu louvo ao Senhor. Aleluia! Porque Ele tem sido fiel em cumprir as suas promessas. Aleluia! E uma delas foi, aleluia, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E até hoje isso não aconteceu. O inimigo tem lutado, mas a igreja não foi vencida. A igreja continua de pé. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que confia, que espera no Senhor, terão as suas forças renovadas para continuar marchando. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e subirão, aleluia, no arrebatamento, com asas como águia, aleluia, e entrarão pelos portões celestiais. Amém? Aleluia! Eu louvo a Deus. Aleluia! E já passo, aleluia, para o evangelista Antônio. Aleluia! Dá o término. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Os nossos amigos ouvintes. Aleluia! Guarde essa palavra no seu coração. Aleluia! As palmas para o Senhor Jesus. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Aleluia! Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir. Oh, Espírito Santo! Meu filho, cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram nas redes de TV. Vão noticiar na rádio, não vou parar de falar. Aleluia! Não aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo subiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. É, meu Deus! Aleluia! Foi um fenômeno que aconteceu. Te prepare, ouve graça, será levada pelo próprio Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Maranata! Glória a Jesus! Oh,
nome de Jesus, Deus amado, nós te agradecemos. Faz a restaurou, Pai. Deus amado, Senhor, pela sua igreja, pelo verdadeiro, aqui no meu coração, o seu povo, Senhor, agora, Deus amado, acrescenta cada dia, porque o Senhor, Deus Pai, poderoso, a nossa fé, prepara, Senhor, nossos ouvidos, dias, Senhor, e meu Pai, meu Pai, de Jesus, Deus, nós te pedimos, Pai, essa tua igreja, Deus, maravilha, do casamento da igreja, exatamente, Pai, prepara o teu povo, que nós, Senhor, Deus, abençoe, em nome de Jesus Cristo, que abandonada a terra, essa Senhor, vazia, basta moderno e Deus, apenas o seu corpo, a Deus, postado, crendo no coração de muitos, do caminho de muitos, meu Pai, oh Deus fiel, Deus poderoso, joga terra, nós, Espírito do Irmão, nós, roca, misericórdia, prepara, Senhor, salva, meu Pai, a salvação, livra, Pai, o teu povo, no nome de Jesus Cristo, livra as almas do engano e da condenação eterna, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, oh, aleluia, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Jesus, obrigado, meu Pai, oh, aleluia, aquele que vai ouvir esta mensagem, Senhor, Deus, para oh Deus Santo e poderoso, Deus de Israel, obrigado, meu Pai, por este momento aqui na tua presença, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai querido, meu Deus poderoso, obrigado, Senhor Deus de Israel, mas obrigado, meu Deus amado, Deus amado, oh Senhor, meu Deus, peço no nome do Senhor Jesus, Senhor, a luz ajuda, meu Pai, a perseverar, Senhor, da sua palavra, meu Deus, acreditando, meu Pai, e aguardando a sua promessa. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Erga sua cabeça, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós e todos digam Amém, Jesus. Está terminado. Graças a Deus. Glória a Deus e aleluia.